Meu nome é Maria Carolina e hoje eu vou falar um pouco sobre o complexo soja. Nós vamos falar sobre o que é o complexo de soja, a produção em área plantada, a exportação, os fatores do aumento da produção de soja no Brasil, as projeções futuras e a relação com a indústria de alimentos. Quando nós falamos do complexo soja, nós estamos falando da composição de um complexo, que é composta por grãos in natura e depois de seu processamento, o farelo e o óleo de soja. Do total produzido de soja, 93% é destinado para o processamento do complexo soja e 7% para outros produtos, dentre elas cosméticos, a indústria farmacêutica, adubação, adesivos, revestimentos, tintas e plásticos. Os grãos eles podem ser utilizados na alimentação humana, além de ser matéria-prima para a produção de farelo e o óleo de soja. O farelo ele é um ingrediente importante para a nutrição animal, além do uso em rações. Também é encontrado em produtos não alimentícios, como, por exemplo, cola para madeira. E o óleo, ele tem grande importância na produção de produtos para a cozinha, como o óleo de soja, que a gente conhece, a margarina e o sorvete, além de medicamentos e a crescente tendência na produção de biodiesel. Lemos um pouco mais sobre o complexo soja, nós temos que falar também da produção e da área plantada. No mundo, a produção total chega a ser a de 337 milhões de toneladas, enquanto a sua área plantada passa de 122 milhões de hectares. Observando o gráfico, nós podemos ver os maiores produtores de soja na safra de 2018 e 2019, onde os maiores produtores são os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina. Somando os três, nós podemos observar que compõem mais de 70% da produção de soja mundial. E quando nós falamos do maior produtor de soja do mundo, de quem nós estamos falando? Atualmente, nós estamos falando dos Estados Unidos, com uma produção de mais de 96 milhões de toneladas, numa área plantada de 30 milhões de hectares, e uma produtividade de mais de 3 mil quilos por hectare. Mas, esses são os dados em relação à safra de 2019 a 2018 e 2019, segundo a USDA. Mas os dados da safra de 2019 e 2020 mostram que provavelmente existe uma chance muito grande do maior produtor de soja em 2020 seja o Brasil, com uma produção de mais de 120 milhões de toneladas, numa área plantada de mais de 36,9 milhões de hectares, com uma produtividade de mais de 3 mil quilos por hectare. Sendo assim, o Brasil ultrapassa os Estados Unidos com uma diferença de 7% na produção. E vem seguindo pela Argentina, que mantém a sua produção em terceiro lugar. Estimativas da produção de soja para 2020. Segundo os dados da USDA, podemos observar que a safra de 2019 e 2020 acarretou uma queda na produção, na área e na produtividade de soja. Mas se a gente observar, isso aconteceu também com os Estados Unidos. E isso está fortemente interligado. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles vendem boa parte da soja para a China. E eles estão em uma disputa comercial, onde a China reduziu os embarques norte-americanos, especialmente de soja, o que acarretou que os Estados Unidos diminuiu a área de produção e a sua produtividade. Enquanto isso, o Brasil continuou a aumentar. Fez com que o Brasil tivesse a oportunidade de tomar o posto dos Estados Unidos de maior produtor de soja mundial. E é esperado que no segundo semestre de 2020, o Brasil se consolide como o maior produtor mundial de soja. Falamos da produção para área plantada dos estados brasileiros. Quem é o maior? Observando o gráfico do IBGE, nós podemos observar que o maior posto do produtor nacional desde 1999 é o Mato Grosso. Só em
ele produziu mais de 32 milhões de toneladas. Em segunda posição, seguem o Paraná e o Rio Grande do Sul. Isso com relação a 2020, porque em 2019, quem ficou em segundo lugar foi o Rio Grande do Sul, seguido do Paraná. Por que houve essa mudança? Em 2019, o Paraná sofreu com estiagem e com um forte calor, o que prejudicou na plantação e na colheita da soja. Somos os maiores produtores de soja no Brasil. Aqui está mostrando o porquê do Rio Grande do Sul e do Paraná terem trocado as suas posições de 2019 para 2020. O Rio Grande do Sul, em 2020, é quem sofreu com problemas climáticos, onde a sua produção foi de 10 milhões de toneladas, mas a área plantada foi de 5,9 milhões de hectares. Chega a ser a 400 mil a mais do que o Paraná. Só que com problemas climáticos, o Rio Grande do Sul obteve uma produtividade bem menor do que a do Paraná, fazendo com que a produção do Paraná fosse maior do que a do Rio Grande do Sul. E o Goiás se estabeleceu em quarto lugar. Falamos da exportação de soja. A soja é a principal fonte de renda do país e dos produtores rurais, tudo que lidera o ranking dos produtos mais exportados há mais de 22 anos, ou seja, desde que o Brasil passou a registrar e divulgar os dados de vendas ao exterior. A exportação de soja em grão, segundo os dados da Agrostat em 2019, passou de 74 milhões de toneladas. A exportação de farelo ultrapassou os 16,7 milhões de toneladas. E a exportação de óleo ficou ali em 1 milhão de toneladas, o que gerou um total exportado de mais de 32,7 bilhões de dólares. Como das exportações do complexo de soja, seguindo os dados da Abiov, podemos observar que a tendência para 2020 é continuar crescendo. Em 2019, com a escassez das chuvas e o forte calor, nós tivemos uma queda na produção, o que gerou uma queda também na exportação, tanto do grão, quanto do farelo, quanto do óleo de soja. Mas para esse ano, espera-se que de grão sejam exportados mais de 80 mil toneladas, de farelo mais de 16,6 mil toneladas e o de óleo mais de 1.000 toneladas, gerando assim um valor total em montante em milhões de dólares de 32,8 milhões de dólares. Maior comprador do complexo soja. Se na produção o Brasil bate na trave por ser o maior do mundo, nas vendas o país é campeão com folga. Na última safra, o país embarcou para o exterior nada menos do que 101 milhões de toneladas, contra quase 60 milhões dos Estados Unidos. Vale ressaltar que desde o ano passado, após os embates comerciais entre a China e os Estados Unidos, o Brasil tem se tornado o principal fornecedor do grão para os chineses, os maiores compradores mundiais do produto. Para entender a importância desse mercado para o Brasil, dos 90 milhões de toneladas comprados em 2018 pela China, quase 70 milhões saíram do Brasil. Isso significa que quase 69% de toda a soja exportada pelo Brasil em um ano vai para o país asiático. Quando falamos do farelo de soja, quem é o maior comprador é a União Europeia. E o óleo de soja, nós estamos falando da Ásia, com exceção da China. Segundo os dados da Abiov, as exportações do complexo de soja, nós podemos observar que as exportações de soja em grão, o maior comprador é a China. Por que a China tem tanto interesse em comprar soja em grão? Porque ela prefere o grão para transformar em óleo e farelo a preços mais baixos, já que por ter mais processos, o farelo de soja e o óleo de soja saem com um valor mais alto do que a soja em grão. O maior comprador de farelo de soja em toneladas do Brasil é a União Europeia, desde 2016.
onde em 2020 ela vai sofrer uma queda. E o maior comprador de óleo de soja é a Ásia, com exceção da China. Por que o óleo de soja ele é menos exportado do que o farelo e a soja em grão? Porque ele já passa por mais processos do que a soja e o farelo, e ele acaba sendo um produto mais caro. Além de tudo, o óleo de soja ele possui uma tendência no Brasil de ser transformado em biodiesel. Os fatores do aumento da produção de soja no Brasil. Um deles é o desenvolvimento de novas cultivares, que vai mexer ali com a genética da soja, para adaptar a soja a diferentes solos e climas. O crescimento populacional mundial, que vai aumentar a demanda por alimentos, óleos vegetais e proteínas. O crédito agrícola, que é oferecido pelo governo como forma de financiamento e uma ajuda para incentivar o produtor a plantar a soja ou outros grãos. A política de garantia de preço mínimo, onde o governo oferece um preço mínimo para aquele grão ou outra cultivar, por um preço mínimo para que o produtor não tenha prejuízo. Os programas de ocupação do cerrado, onde vai ser incentivado, os produtores vão ser incentivados a plantar em áreas já desmatadas para não atingir diretamente o ecossistema do Brasil, e o preço uniforme do frete, entre outras. Falamos das projeções da soja em natura, ou seja, soja em grão. Podemos observar um aumento tanto na produção, quanto no consumo, quanto na exportação. Por quê? Porque a área de produção da soja vai aumentar, ela possui uma grande tendência. A área da soja ela deve aumentar até 9,5 milhões de hectares nos próximos 10 anos, chegando até 45,3 milhões de hectares totais. É a lavoura que mais deve expandir a área na próxima década, seguida da cana-de-açúcar, com cerca de 1,6 milhão de hectares adicionais. Com esse aumento, a produção consequentemente vai aumentar. O consumo doméstico de soja em grão deverá atingir até 53,9 milhões de toneladas até o final da projeção, mas que pode chegar até 62 milhões de toneladas em 2028 e 2029. O consumo projeta-se aumentar 22,6%. Deve crescer nos próximos anos, pouco acima do consumo do milho, que está projetado em 19,7% entre 2019 e 2029, ambos produtos essenciais na produção de ração. Quando nós falamos da exportação, por consequência da produção e o consumo aumentar, a exportação também vai aumentar, já que o principal comprador de soja do Brasil é a China. E a China também tem uma forte tendência a aumentar tanto a produção de óleo e farelo, quanto o consumo interno, já que o consumo interno da China é bem alto, já que ele é considerado um dos 5 grãos mais importantes na alimentação dos chineses. Falamos das projeções do farelo de soja. Nós podemos observar também que houve um crescimento, tanto na produção, quanto no consumo, quanto na exportação. Por que esse crescimento? Tanto pelo soja em grão, quanto pelo farelo, a tendência é aumentar. Por quê? Porque a demanda mundial vai aumentar, o consumo de proteína vai aumentar. Por quê? Porque a população mundial só vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, a demanda por alimentos vai crescer. E com isso, vai atingir diretamente as projeções. O consumo de proteína vai aumentar. E um dos principais componentes da ração alimentar dos animais, incluindo dos peixes, vem do farelo de soja. Nós falamos das projeções do óleo de soja. Nós podemos observar que a produção e o consumo do óleo de soja vai aumentar. A produção vai aumentar consequentemente ao consumo, que a população vai aumentar e o consumo de óleo vai aumentar também por consequência.
Mas a gente vai observar aqui que a exportação do óleo de soja, segundo a projeção, ela tende a cair. Por que ela tende a cair? Porque o Brasil ele tem um forte potencial para produção de biodiesel. E isso vai fazer com que a exportação do óleo de soja reduza. Observando no geral as projeções do complexo de soja, as projeções mostram que a tendência no Brasil é o crescimento na produção, consumo e exportação do complexo de soja, com exceção do óleo de soja, que a tendência é reduzir. Qual a importância do agronegócio? O agronegócio no Brasil ele é responsável por 25% do produto interno bruto do Brasil. 80% do saldo comercial do externo do Brasil e metade de todas as exportações brasileiras. Só esses 3 itens já giram muito capital dentro do Brasil e é um dos principais grãos exportados pelo Brasil é a soja. O agronegócio também emprega quase 37% dos brasileiros. E o agronegócio também está ligado direto com a agroindústria, que está ligada ao comércio. O que acontece? O agronegócio ele está ligado direto com a agroindústria, que está ligado ao comércio. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá o agronegócio é o setor primário, a agroindústria é o setor secundário e o comércio o terciário. Se o agronegócio vai mal, a agroindústria vai mal e o produto vai aumentar o valor para a compra da população. Se lá no agronegócio, por exemplo, a soja vai mal, a soja no ano passado teve uma baixa. O que isso acarretou? Acarretou que a agroindústria teve menos produtos chegando dentro da indústria para a industrialização. Se teve um pequeno... caiu um pouco a taxa do produto entrando dentro da indústria para a industrialização e a demanda continuou sendo a mesma. O que quer dizer? Que o produto para o comércio vai ter um valor mais elevado, o que leva à variação do preço por oferta e demanda. Para finalizar, o Brasil ele possui um grande potencial produtivo por ter uma extensão territorial muito grande, a fertilidade de solo, abundância hídrica, o clima favorável para a produção de grãos, não só da soja, mas de outros também, o domínio de tecnologia, tradição e vocação dos produtores, a agroindústria e o comércio. Obrigada.